Bom dia a todos. Vamos começar então. A primeira coisa é tratar desse final da aula 12. 12. E ela fala de um conceito que chama combinação linear. Que é o quê? Considera, vou falar no espaço, que por enquanto é o único ambiente onde combinações lineares interessam, né? U, V e W no espaço. Então, considere x vezes u mais y vezes v mais z vezes w igual a zero. Considere essa equação aqui, né? Onde x, y e z são números reais. Aqui tem um problema sério de espaço, que sempre tem, né? Depois eu refaço isso aqui com um exemplo. O que eu estou querendo dizer com isso? Quando eu falo combinação linear, eu estou sempre falando nisso, nessa equação, certo? Um escalar vezes o primeiro vetor, outro escalar mais o segundo vetor, outro escalar mais o terceiro vetor, certo? Considere essa equação. Isso aqui vai te produzir um sistema linear, daqueles que a gente vê no começo desse curso. Se esta equação admite, aliás, se essa equação é verdadeira para algum x, y e z diferentes de zero, então, esse conceito é difícil de explicar assim. Então, podemos escrever um destes vetores em termos dos demais. Como assim? Me avisa se você não estiver conseguindo ver o que está escrito. Ou seja, né?
se naquela equação que a gente tinha antes, algum desses aqui for diferente de zero, a gente consegue escrever o correspondente onde isso não é zero, né? Em função dos outros, ou seja, isole ele de um lado e joga os outros para o outro lado. Eu vou dar um exemplo mais para frente. Desses vetores, nossa, vetores em termos dos demais. Como assim? Se nós tínhamos isso, xu mais yv mais zw igual a zero, então, vamos supor que eles sejam diferentes de zero, nós poderíamos escrever isso, né? Menos y sobre x v menos z sobre x w. Não é verdade? Eu posso isolar o vetor u e dividir o lado direito pelo escalar que está aqui. Lembra que não existe divisão por vetor, mas existe divisão por número. Tá claro isso aqui? É só isso que eu escrevi na outra, né? Se isso aqui for diferente de zero, como eu estou assumindo que os meus vetores são não nulos, algum desses outros aqui também terá que ser. Talvez os dois, talvez um só. Então, posso julgar eles para o lado de lá, escrever u dessa maneira, né? Quando eu escrevo isso, vou até escrever, e eu sugiro que você anote. Quando se escreve isto, queremos dizer, né? Queremos dizer, quando se escreve isso, dizemos dois pontos. U é combinação linear de V e W. Quando eu consigo escrever isso aqui, né, com coisas não zero, pelo menos um desses aqui não é zero, significa que isso é a combinação linear desses dois. Uma seta, aqui tem uma seta e aqui tem uma seta. E quando não é possível fazer isso? Então, U não é combinação linear de V e W. Alguém não pegou qual que é a ideia? Então, como assim, né?
Imagina que U, vou deixar para preencher ele depois, que V seja esse vetor e W seja esse vetor aqui. E o meu vetor U seja isso. Então, eu tenho esses três vetores. Como é verdade? Como U é igual a V mais 2W, não é verdade isso? Confere aí. Isso é isso mais duas vezes isso. Isso é isso mais duas vezes isso. Isso é isso mais duas vezes isso. Então, isso é verdade. Isso é verdade, né? Como vale isso, U é combinação linear de V e W. Tá claro isso aqui? Faça essa conta aqui, então. V mais duas vezes W. Isso mais duas vezes isso. Quanto é 1 mais 2 vezes menos 1? Que é igual a isso, né? Foi. É a mesma coisa nas outras, né? 2 mais 2 vezes 0 vai dar esse 2. E 1 mais 2 vezes 3 vai dar esse 7. Ou seja, vale isso. E, portanto, né, U é combinação linear de V e W. É isso que eu quero dizer. Se forem diferentes, não necessariamente. Porque, por exemplo, U é diferente disso, né? Mas ainda assim o é combinação linear de V e W, porque isso continua sendo verdade. Para não ser combinação linear, quer ver um exemplo? Eu vou pegar este vetor aqui. Vou pegar esses mesmos. Ó. Vou só trocar umas coisinhas. Dois, dois, três, zero e zero. E aí eu pego 4, 7 e 1. E aí eu te pergunto, eu consigo escrever U igual a algum X vezes V mais algum Y vezes W? Você já viu que não, né? Por que que não?
porque eles terminam com zero, não tem como formar o último 1, né? Se tiver esse x e esse y, então 1 teria que ser 0x mais 0y. Só que 0x mais 0y é sempre 0, e aí você vai concluir que 0 é igual a 1. Impossível. Então, nesse caso aqui, U não é. Eu vou escrever assim, combinação linear de V e W. Então, para complementar a resposta que eu dei para a Vitória, para U ser combinação linear de V e W, é preciso só que esses números existam. Se eles existirem, eles vão ser únicos ou não. Depende muito do V e W. Mas se não existirem, tipo esse exemplo, então U não é combinação linear. Se não existir, não é combinação. Se existir, é. Mas como é que eu determino se existe ou não? Claro, vamos então modificar esse exemplo aqui. O problema que deu nesse foi na última coordenada, né? Porque 1 não pode ser igual a 0. E se eu mudar isso aqui? Se eu fizer assim? Se eu vier aqui e colocar 1. E agora? Será que existe x e y? Tal que U é xv mais yw? Por que você acha que sim, Vitória? Ou quem acha que não, por que acha que não? Ok. Bom, não sei. A princípio não dá para saber isso. Então, não pode ter zero. Como assim? Não pode ter zero, sim, mano. Quer ver? Em outras palavras, isso aqui é o seguinte, né? 4, 7, 1 igual a x vezes 1, 2, 0 mais y vezes 2, 3 e 1. Não é isso? Ou seja, eu consigo escrever essa última aqui em formato de sistema linear. Da seguinte forma: x
vezes 1 mais 2y tem que ser 4. 2x mais 3y tem que ser 7. E 0x mais y tem que ser 1. Então, 0x mais y tem que ser 1. Né? 0x não faz sentido eu escrever isso aqui para carregar meu sistema máximo. E aí, o que você me diz agora? É claro que você vai concluir o seguinte. U vai ser combinação linear de V e W se esse sistema aqui tiver pelo menos uma solução. Tá claro? Isso aqui veio daqui para cá. E aí eu te pergunto, esse sistema aqui tem solução? Nesse caso, sim, né? X igual a 2 vai ser a solução. Aqui dá para fazer por substituição fácil, né? Ele já nasceu com o y resolvido. Então é só você substituir aqui. Isso aqui vai ser 1, isso aqui vai ser 1. E, portanto, você vai ter x igual a 2 e aqui também x igual a 2. Então, x tem que ser 2 e essa combinação linear aqui, né, significa 2v mais 1 vezes w. E se esse sistema aqui não tivesse solução? Aí não é combinação linear. Aí continuaria combinação linear. Para cada solução que você escolhesse entre as infinitas soluções aqui, seria uma combinação linear diferente. Mas continua combinação linear. Posso fazer um exemplo desse caso também. Deixa eu só me certificar. Tá claro isso aqui para todo mundo? Aqui essa seta tem que descer assim. Então, se está claro, eu vou fazer o último exemplo. Quem estiver prestando atenção, manda no chat aí para mim o número 49, enquanto eu apago. Só para eu ver quem está acordado e quem está dormindo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Tem 8 aí que só conectou. Rapaziada. Então, vamos considerar então U. Esse é o meu último exemplo, tá? 1, 2, 1. V igual a menos 2 menos 4 e menos 2. E W igual a 3, 6, 3. Foram buscar água, né? Pois é. O que é U ser combinação linear de V e W? Isso significa que, né, existem X e Y que satisfazem isso, né? Que satisfazem isso. Ótimo.
Se eu for escrever isso aqui em forma de sistema, vai ficar 1, 2, 1 é igual a x vezes o primeiro vetor, menos 2, menos 4, menos 2, mais y, 3, 6 e 3. Né? É isso. Ou seja, é menos 2x mais 3y igual a 1, menos 4x mais 6y igual a 2, menos 2x mais 3y igual a 1. Ótimo. Você já deve ter visto o padrão aqui, né? Observe que a última linha é igual à primeira. Então, eu posso tirar ela daqui, já que ela me acrescenta nada. Né? A informação que ela me diz é a mesma da primeira linha. Então, eu não preciso me preocupar com ela. Esse sistema que sobrou aqui agora em forma de matriz, ele é menos 2, 3, menos 4 e 6, pontilhado 1, 2. Se eu for fazer o escalonamento disso, e vai ser um escalonamento rápido, não se preocupe, eu vou fazer linha 2 menos 2 vezes a linha 1 no lugar da linha 2. Não preciso nem me preocupar com o pivô aqui, porque esse caso aqui é simplíssimo. Vai ser menos 4, menos 2 vezes menos 2. Ou seja, menos 4 mais 4 dá 0. 6 menos 2 vezes 3 também dará 0. E 2 vezes menos 1 vezes 2 menos 2 vezes 1 também dá 0. Então, eu não tenho mais operação para fazer aqui. E a única coisa que eu concluo é que menos 2x mais 3y é igual a 1. Então, é suficiente eu pegar x igual a 1. Posso escrever assim, eu vou jogar vou isolar o y. Y é igual a 2 terços de x menos, aliás, mais 1 terço. Se eu escolher x e y satisfazendo isso, então eu terei combinação linear daqueles vetores. Quer ver? Os meus vetores eram 1, 2 e 1, menos 2, menos 4 e menos 2, 3, 6 e 3, não era isso? Isso. Isso. A minha combinação linear é essa. E, resolvendo o sistema, eu concluí que o y tem que satisfazer isso. Né? Isso é para todo x. Lembra desse símbolo, né? Esse A de ponta cabeça. Para todo x real. Para qualquer valor de x que eu colocar aqui, eu vou obter um y. E se eu embutir esses dois aqui, isso aqui vai ser verdadeiro. Quer ver? Coloca x igual a 1. Né? Se x igual a 1, y vai ser 2 terços mais 1 terço, que dá 1. E isso aqui é verdade. Né? 1 e 1. Quanto é menos 2 mais 3? 1. Ótimo. Quanto é menos 4 mais 6? 2. Quanto é menos 2 mais 3? 1. Então, isso é combinação linear disso e disso. Vamos escolher outro.
Pega x igual a 4. Se eu pegar x igual a 4, aqui, quanto vai dar o meu y? Isso aqui vai dar 8 terços mais 1 terço, 9 terços, que dá 3. Né? Então, vai ficar 4 vezes isso, mais 3 vezes aquilo. 4 vezes menos 2, menos 8, mais 9, 1. Menos 16 mais 18, 2. Menos 8 mais 9, 1. Continua a combinação linear. Então, complementando a pergunta da Maria Eduarda, se aquele sistema que eu obtiver tiver infinitas soluções, continuam combinação linear um do outro. Não tem complicação, mas é de vital importância que você leia o que está na aula e no livro, né? Porque o máximo que eu consigo fazer aqui é esclarecer o que está lá. Assim, né? Querendo o bom Deus, semana que vem eu já tenho um quadro instalado por aqui. Então, aí eu vou conseguir escrever mais coisas. Então, esse é o fim da aula 12. E nós podemos começar, então, com a aula 13. Essa questão de combinação linear, nós, na verdade, voltaremos a ela a seguir. Tá? Tem uma relação interessante com a parte de vetores coplanares. Você lembra aquilo, né? V e W. E U. Vou pegar aqui, ó. Pega esse aqui como sendo o V. Certo? Você lembra que vetores estão coplanares, eles estão num plano, né? Contidos no plano. Imagina que esses vetores aqui estão no espaço. U é combinação linear de V e W se eu puder escrever U igual a XV mais Y vezes W. Não é isso? Isso. Nesse desenho aqui, eu espero que você consiga ver que se eu fizer 2V e completar esse paralelogramo, você conclui o quê? Que U é igual a 2V mais W, né? Então, U é combinação linear desses dois. Ser combinação linear significa que eu consigo fazer isso, né? Tipo assim, pega 3 vetores coplanares aí, na mesma origem. Pega esse e pega esse. Esse é o U, esse é o V e esse é o W. Se você for completar o paralelogramo desses dois aqui, não dá certo. Né? A soma deles vai estar aqui. Então, U não é V mais W. Esses três são vetores no espaço coplanares.
Mas será que existe uma maneira de fazer isso aqui dar certo? Né? Escrever U como combinação linear de um múltiplo desse e um múltiplo desse? Se eles forem coplanares, isso sempre é possível. Esse é o V e esse é o W. Ou seja, né, ele está contido nessa reta e está contido nessa reta. Então, o que eu faço? Por esse ponto, eu passo uma paralela a essa reta aqui. Né? Deixa eu fazer ela de azul aqui, que o meu verde não está aparecendo muito. Você está vendo que essa reta é paralela a essa, né? Mais ou menos. Ótimo. E por essa reta aqui, eu vou passar uma paralela a ela aqui. Eu formei um paralelogramo, então, né? Esse verde está ruim. Formei um paralelogramo. Ótimo. Só que esse vetor aqui agora, ó, esse vetor aqui, você concorda que ele está na mesma direção de W? Né? Porque está na mesma reta. Né? Ou não. Me interrompa se você não entendeu que esse vetor azul aqui, ele é algum x vezes algum y, né? Para manter a ordem. Algum y vezes W. Não sei se é 3, porque aqui é 1, aqui é 2, aqui é 3, aqui parece ser 4, tipo assim. Né? De maneira bem ingênua. Então, esse vetor aqui é múltiplo de W. Ótimo. E esse aqui é múltiplo de V. Né? Alguma coisa mais ou menos quase 2V aí. Aqui tem certo, aqui tem certo, aqui tem certo. E o que você conclui? É que U é igual a XV mais YW. Então, U é a combinação linear deles. E quando é que você não consegue fazer isso? O que é isso? É estender o vetor V, estender o W e completar o paralelogramo. Quando não são coplanares, óbvio. Fantástico. Nossa, nossa, vocês são um fenômeno. Por quê? Vou oferecer daqui a pouco, tá? Prepare-se. Pensa ali na quina do seu quarto ou da sua sala, né? Onde você tem 3 retas, né? Uma x, uma y e uma z. São 3 vetores que não são coplanares, né? Aqui é reto e aqui também é reto. Né? Então você tem os 3 vetores aqui, não são coplanares. Então não tem como você escrever o z, por exemplo, como combinação linear desses dois, né? Porque qualquer combinação linear de x e y vai estar aqui no chão, no caso, né? Não tem como ele subir. Você pode pensar em termos daqueles vetores canônicos que a gente já trabalhou, né? Esse aqui é o 1, 0, 0, esse aqui é o 0, 1, 0, e esse aqui é o 0, 0, 1. Não tem como você escrever...
xi mais yj de forma a ter alguma coisa diferente na última coordenada. Vai ser sempre zero. Todas essas combinações lineares aqui serão x, y, zero. Sempre vai ser zero aqui. Não tem como você escrever, então, qualquer coisa nessa direção ou qualquer coisa apontando para cima, fora do plano do chão, só com esses dois vetores. Não são coplanares, então não são combinação linear. Se você quiser brincar, você pode se arriscar. U, V, W são, digamos assim, coplanares, né? Significa que imagina aqui que eles são diferentes de zero. Se você tem três vetores coplanares, então um deles é combinação linear dos outros dois. Qual? Não faz diferença, né? Dos outros dois. Lembra que a seta significa, né? Se isso é verdade, então isso também é verdade. Se eles são coplanares, e os três são diferentes de zero, então um deles é combinação linear dos outros dois. E vale o contrário. Se um deles é combinação linear dos outros dois, então os três são coplanares. E aí, o que eu sugiro você fazer? Escreve direitinho o seu argumento. Pode ser à mão, escreve a caneta e tira a foto. Desde que esteja legível, não tem problema. E aí são duas partes, né? Isso significa isso e isso significa isso. Escreva e me manda. Se você fizer alguma coisa certa, eu vou ficar muito satisfeito. E acho que você também. Não vou te dizer quanto está valendo, não. E se não quiser, não precisa. Entendo isso aqui como atividade extra. Então, eu posso escolher 1, 2, 3, 3, 7. Não. É para qualquer, né? Então, esse aqui você vai assumir que ele é o 1 mais o 2, o 1, o 2, o 3, V1, V2, V3, W1, W2, W3. É para qualquer vetor, né? Eu vou até tirar um print screen da minha tela. Me manda por e-mail. Você pode redigir um documento no Word, ou você pode escrever à mão, tirar uma foto, desde que esteja legível. Sugiro pensar em determinantes, tá? Usar aquelas propriedades todas e tal. Exatamente, Maria Eduarda. E, claro, isso aqui é opcional. Faça só se você quiser. Não quer fazer, não faça. Você não será penalizado de maneira nenhuma. E aí eu, professor, recebi duas resoluções idênticas de dois alunos diferentes. Então já estão zerados os dois.
se duas pessoas fazem de maneira individual, a probabilidade delas usarem a mesma nomenclatura para as coisas, né, o mesmo argumento. Não, não, agora não. Você pode me mandar isso aqui até o dia 2/6, que é quando nós teremos teste. Então, se você quiser, né, faça isso. Né? Isso ser verdade implica que isso é verdade. Faça isso, que significa o quê? Isso ser verdade significa que isso é verdade. Né? Os três aqui são diferentes de zero, isso é importante. Aí você escreve, ou a mão, caneta preta, tira foto, ou você digita num documento do Word, ou o que você quiser, e me manda por e-mail. Tá? Até o dia 2/6. Pois é, eu preciso comunicar isso, né? No dia 2/6, a gente vai abrir questionário no Cigarro. Vocês terão um prazo. A gente ainda não decidiu se o prazo continuará sendo uma semana, mas vai ser mais do que um dia. Então, os questionários serão abertos no dia 2, tá? Então, não é um teste no dia 2, é um teste que começa dia 2. E aí provavelmente eu vou suspender uma das aulas do dia 2, exatamente para dar tempo, né? Porque senão fica sobrecarregado demais. Perguntas com relação a isso aqui? Ou com relação ao teste? O teste, de qualquer forma, eu vou comunicar direitinho ainda. Então, perguntas? Como vocês avaliam, em que sentido, Sumara? Certo. No caso desse teste que a gente fez, aí em maio, a sua nota ficou como sendo a mais alta das 3 tentativas que você teve direito. Então, se você tentou uma vez e ficou com, sei lá, 70%, e aí tentou de novo e ficou com 50%, a sua nota fica como a mais alta das tentativas. Então, 70, né? Nós ainda estamos discutindo qual o formato desse teste de junho. Mas não sei se a gente vai mudar nada. Então, já adianto que coisas serão diferentes, tá? Nesse teste agora. Vai estar mais difícil? Não. Mas só estarão diferentes. Provavelmente vai valer os últimos 6 pontos da N1. Tá? O primeiro valeu 4, agora vale 6. E... né? E aí a gente pode começar a dar os pontos da N2 a seguir. Bom, vamos em frente. Esclarecimentos sobre o teste virão numa ocasião mais adequada. Quero começar então com as aulas 13 e 14. Retas
Vou falar só de retas por hoje. Você já viu, com certeza você já viu, retas no plano cartesiano, né? Lá na sua geometria do ensino médio, né? Você também já deve ter visto reta tangente em cálculo 1, ou não? Isso. Pois é. São as mesmas retas, tá? Que você vê lá, são as que nós vemos aqui. Claro, o objetivo é ligeiramente diferente. Por quê? Lá você só vê coisas no plano, né? Aqui nós vamos ver retas no plano, mas também retas no espaço. Uma reta. O problema de representar reta aqui é que a gente não sabe, né, para onde que essa reta aqui aponta. Então, quando eu precisar fazer um desenho mais elaborado, eu vou transmitir a minha tela no GeoGebra. Não sei nem se eu faço isso hoje. Não sei se vai dar tempo. Então, ó, você lembra que para determinar um vetor, nós precisávamos de um ponto inicial e um ponto final? Tá? Ponto inicial, ponto final. E aí o vetor tem comprimento, direção e sentido, né? Para determinar a reta, nós temos várias formas. Seja P igual a x0, y0 no plano e V AB, um vetor no plano. Vou chamar de N. Tá. Então eu tenho aqui um ponto P, aqui no plano coordenado, e um vetor N. Eu consigo, então, falar na equação geral da reta da seguinte maneira. Eu vou definir a reta como sendo o conjunto de pontos que deixa eu apagar isso aqui e fazer mais. Tá pequeno. Esquisito. Ou, melhor ainda, vamos brincar com isso aqui. Pronto. Apresentar agora uma janela. Vamos ver se eu consigo isso. Vocês conseguem ver o meu GeoGebra bonitão aí, né?
Perfeito. Então, eu vou pegar aqui um ponto, esse, por exemplo, certo? E um vetor. Por exemplo, esse daqui até aqui. Esse vetor aqui, que eu vou chamar ele... Não quero esse ponto. Que eu vou chamar ele de N, para manter a nomenclatura que eu usei. Atenção para o fato de que o que eu estou fazendo aqui é a formulação da equação geral da reta no plano. E como é que eu faço isso? Quando eu tenho esse vetor n, que eu vou chamar ele de normal, eu tenho automaticamente essa reta, né? Que é formada por todos os pontos deixa eu trocar esse nome aqui, P, para ficar do jeito que eu estava fazendo antes. A reta, no caso essa reta aqui, é o conjunto dos pontos Q, tal que o vetor PQ é perpendicular ao vetor N. Tá claro isso? Então, eu tenho esse ponto Q que está sobre a reta que eu quero definir. Por quê? Porque PQ é perpendicular a N. Eu posso pegar outro ponto aqui, né? Esse ponto A, esse ponto C, esse ponto D, esse ponto E. São todos pontos sobre a reta que eu quero determinar. Por quê? Para qualquer um desses pontos, o vetor que vai desse ponto até P é perpendicular a N. No entanto, esse ponto, esse, não estão sobre a reta. Por quê? Porque o vetor que é determinado por cada um deles, daqui até aqui, por exemplo, ou daqui até aqui, não são perpendiculares a N. Então, não estão sobre a minha reta. Tá claro isso? Então, observa. Esse é um tratamento puramente geométrico, né? Porque para determinar se um ponto está sobre uma reta, eu estou usando o critério de ortogonalidade, né? Deixa eu desfazer todos esses pontos aqui. Agora, deixa eu voltar aqui para o meu quadro. O meu quadro, para a minha mesa. Vou parar essa apresentação. Ele vai voltar aqui para a minha mesa, muito bem. O meu desenho era esse, né? Eu tenho aqui um vetor N. E tenho aqui um ponto P, que eu chamei de x0 e y0. Seja então que um ponto x, y, o meu vetor n é AB, né?
Qual que é o vetor PQ? Quais são as coordenadas desse vetor aqui? X menos x0, y menos y0. São as coordenadas do final menos as do inicial. Então, isso aqui é x menos x0, y menos y0. Perfeito. O que significa esses dois vetores serem ortogonais? Não, pera lá. Triângulo é quando você tem segmento de reta, que é vetor, né? Pensa em termos de produto interno, produto escalar. O que significa dois vetores terem ângulo de 90? Né? Significa que o produto escalar deles vale zero. Exato. Né? Isso aqui é zero. Mas que conta é essa aqui? São duas, né? A primeira delas é norma do primeiro vezes norma do segundo vezes cosseno do ângulo. Só que o ângulo é 90. Né? Então, eu não sei qual que é a norma desse. A outra, a outra forma de calcular isso é primeira coordenada vezes primeira coordenada mais segunda coordenada vezes segunda coordenada. Então, essa conta aqui fica o quê? A vezes x menos x0 mais b y menos y0. Isso tem que ser zero. Tá? Ou alguém não acompanhou? É porque é o primeiro do vetor n. Aqui eu troquei de ordem, né? Aqui faria menos confusão se eu tivesse escrito n, produto escalar, pq. Isso. Então, é a primeira coordenada de n, que é a, vezes a primeira coordenada de pq, que é x menos x0, mais a segunda coordenada de n, que é b, vezes a segunda coordenada de pq, que é y menos y0. Como isso tem que ser zero, então é igual a zero. Então, como eu já tenho uma expressão algébrica para a minha reta, eu posso esquecer o desenho. Né? Isso aqui agora se escreve como AX mais BY menos, aliás, mais, né? Peraí que eu vou precisar de mais espaço.
AX mais BY mais menos AX0 menos BY0 igual a zero. Dá para ver tudo aí? Essa aqui tem nome, é a equação geral da reta. Qual reta? Né? Com vetor normal n igual a AB e passando, é a equação geral da com vetor normal numérico, que passa por P igual a x0, y0. E quais pontos estão sobre essa reta? Os pontos, né? Os pontos x, y que satisfizerem essa equação. Então, zero. Aqui também. Né? Se não satisfizer, então não está nessa reta. Observa. Quando eu te dou o vetor e o ponto por onde essa reta passa, automaticamente esse número aqui já fica calculado, né? Porque isso é número, isso é número, isso é número, isso é número. Então, isso aqui é um número que normalmente os livros chamam de D, um D minúsculo. E aí fica AX mais BY mais D, ou mais C, dependendo da literatura. Aqui na nossa aula está C, então eu vou chamar de C. Perguntas?
Tudo certo, né? Então, se n for o vetor, deixa eu ver se eu consigo inclusive usar os que eu usei aqui. Se n for o vetor menos 1, 1, e p for o ponto 2, 2, qual é a equação da reta? Nesse caso? Que é a mesma reta que estava aqui no desenho do GeoGebra. E aí eu posso até apresentar uma janela. Essa reta aqui, né? Opa, isso que eu quero. O que eu quero é a equação dessa reta aqui. Né? Que equação é essa? É só usar aquela expressão que eu tinha. Né? O N é AB, o P é x0 e y0. O que eu obtenho como equação daquela reta? Tenta calculá-la aí. Alguém conseguiu alguma coisa aí? Menos x mais y igual a zero. Mas acho que está errado. Normal. Bom, a equação da reta é ax mais by mais menos ax0 menos by0 igual a zero. Né? A e B são as coordenadas do vetor. Então, isso aqui vai ficar menos x mais y mais... O que fica aqui dentro? Menos menos 1 vezes x0, que é o x do ponto, 2, menos 1 vezes 2, igual a zero.
Isso aqui dentro, né, menos 1 com menos 1 vai dar mais 1 vezes 2. Menos 1 vezes 2, isso aqui tudo dá zero. Perfeito. Então, a equação dessa reta é menos x mais y igual a zero. Posso colocar a resposta aqui. Menos x mais y igual a zero. Ou x igual a y, né? Se você manipular isso aqui. Então, parabéns, Maria Eduarda. Você brilhou. Tá claro como que eu cheguei na equação dessa reta? Ou alguém não pegou? Bom, esse aqui é o A, esse é o B, esse é o x0 e esse é o y0. Né? Então, o que eu fiz foi só substituir esses nessa. Né? A é menos 1, menos x. B é 1, BY é só y. Aqui vai ficar menos 1 vezes 2, menos 1 vezes 2. Então, no fim das contas, isso aqui tudo dá zero. Né? Pode tentar fazer aí. Você vai chegar em menos x mais y igual a zero. Então, e aí eu te pergunto, né, se a equação é essa, menos x mais y igual a zero, esse ponto aqui, Q, 3 menos 3, a gente costuma escrever assim, né? R, dois pontos. Assim. Essa reta, tal, né? Com essa equação. Esse ponto pertence a R? Por que não? Exato. Em outras palavras, se eu fizer x igual a 3 e y igual a menos 3 e julgar isso aqui, eu vou obter menos 3, que é menos 6, isso não é zero. Então, o ponto Q, exato, Denis, e exato, Vitória. O ponto Q não pertence a R. Por quê? Porque não satisfaz a equação da reta R. Em outras palavras, a reta, que é um objeto geométrico, agora está em correspondência a um objeto algébrico. Né? A reta é um objeto geométrico. Agora, para a gente, é a mesma coisa do que uma equação. Se você vier no GeoGebra, a gente tenta marcar o ponto Q, 3 menos 3. Deixa eu transmitir a minha tela aqui. O ponto 3 menos 3 está aqui, né? 3 menos 3.
aqui, bem distante da nossa reta, né? Então, não está, porque os pontos que estão sobre essa reta satisfazem menos x mais y igual a zero, ou x igual a y, né? Perguntas. Então, é assim que a gente obtém a equação geral. Existem outras equações para a reta? Existem. Então, deixa eu fazer o seguinte. De cálculo 1, vocês já viram derivada de alguma coisa? E vocês já viram como é que se calcula a equação de reta tangente a gráfico? Show de bola. É o seguinte, então. Eu vou tangenciar o seu curso de cálculo 1. Não sei se você entendeu o que eu fiz aqui. Vamos considerar uma reta AX mais BY mais C igual a zero, né? Uma reta no plano cartesiano. Reta no plano. Equação geral. Suponha que B seja diferente de zero. Suponha, então, A e B, né, sejam diferentes de zero. Depois a gente vê os outros casos. Se B é diferente de zero e A também, então eu posso escrever assim, né? Y vai ser menos A sobre B, x menos C sobre D, B. Não é isso? Né? Por que tem que ser diferente de zero? Senão dá divisão por zero aqui. Né? Fantástico. Você percebe, então, que isso aqui agora passou a ser uma função de x, né? Y de x. Pois é. O que você obtém se você calcular y' E é aqui que o bicho vai pegar.
Calcula certo essa derivada aqui, que a professora Ana Paula me autorizou a cobrar de quem é aluno dela. Se você acertar, você ganha um ponto em cálculo 1 e é só você ir lá e falar com ela. Aí, em relação a x, a Maria Eduarda já respondeu ali. Isso aqui dá menos a sobre b. Exato. Usando lá o seu curso de cálculo 1, você sabe que isso aqui pode ir lá falar com ela. Isso aqui é a inclinação da reta tangente ao gráfico disso, né? Pois é. Então, que a gente já sabe fazer isso, né? Eu quero comparar o que você faz lá em cálculo 1 com o que você faz aqui. Então, vamos pegar aqui polinômio de grau 2 simplesinhos. 3 e 0. F de x igual a x menos x vezes x menos 3. Ou seja, né, menos x ao quadrado mais 3x. Essa função que eu quero. Menos x ao quadrado mais 3x. E eu quero avaliar essa reta tangente ao gráfico. Tá. Aqui no ponto x igual a 1. Como é que eu calculo essa equação dessa reta aqui? Deriva e depois substitui. Eu derivo isso, né? Qual que é a derivada disso? Menos 2x mais 3. Muito bem. E quando x vale 1? A derivada seria o coeficiente angular, perfeito. Coeficiente de inclinação, né? Vai dar 1. Ótimo. E qual então é a equação dessa reta? Aqui, do mesmo jeito que você fez no seu curso de cálculo 1. Deixa eu anotar isso aqui. F de x é menos x ao quadrado mais 3x. E f' de 1 é 1. Então, qual que é a minha equação dessa reta aí? Aqui eu vou precisar da altura f de 1, né? Quanto é f de 1?
F de 1 é 2, né? É porque é menos 1 mais 3. Então, aqui é 2. Então, a sua reta, isso, ela passa pelo ponto 1, 2 e tem coeficiente de inclinação 1. Perfeito, você pode usar essa relação que a Maria Eduarda mandou aí. Y menos y0 é igual ao m, né? X menos x0. Para concluir o que y menos 2 é igual a 1, x menos 1. Então, 1 vezes isso, eu posso até apagar isso aqui, né? Fica assim. A sua reta, portanto, é y igual a x mais 1. Pelo que você faria lá no cálculo 1, né? A sua reta lá na geometria analítica, ou aqui na geometria analítica, né? A equação geral dela nada mais é do que menos x mais y menos 1 igual a zero. É a mesma reta. É. Menos x mais y menos 1 igual a zero. Então, o que eu quero que você perceba? Que todas essas representações de reta são conectadas, né, no plano. É tudo a mesma coisa. A diferença é que aqui, a construção que a gente fez partia de um vetor normal. Qual vetor normal? Neste caso, é o vetor AB. Né? Então, é o vetor menos 1 e 1. Tá claro isso? Eu posso usar qualquer um dos dois jeitos para achar a equação da reta, né? Sim, são todas equações da reta, é tudo a mesma coisa. Só que essa equação que a gente viu aqui, na geometria analítica, a x mais by mais c igual a zero, ela é mais geral, num sentido que eu vou explicar logo a seguir. Por isso a equação geral. Né? Por quê? Já estou querendo avançar, mas eu sinto que tem uma coisinha aqui que eu ainda posso falar. Ah, claro. Essa formulação que nós fizemos, a partir de um vetor normal da reta, se você entendeu ela aqui agora, ficará muito mais fácil depois para você entender como é que nós vamos obter a equação de um plano no espaço. Por isso que eu apresento ela, a equação da reta, aqui desse jeito. Porque você pode estar pensando assim, né? Para que eu vou entender desse jeito novo se eu já sei o velho e é a mesma coisa? É porque desse jeito novo, se você pegar essa intuição aqui agora, depois ele vai facilitar a sua vida. Então tá. Maria Eduarda, você vai lá na sua professora
Ana Paula, de preferência agora, manda para ela o e-mail e fala assim: quero meu ponto. Pode ir. Tem de fé, né, no seu professor. Pois bem, ó, a nossa equação geral é essa: ax mais by mais c igual a zero, né? E as equações que você tinha lá no seu curso de cálculo 1 eram assim, né? Assim, com esse coeficiente de inclinação, né? Passando por tal ponto e tudo mais. Essa formulação aqui te permite trabalhar com dois tipos de retas, aliás, com um tipo a mais de reta que essa não permite, tá? Que é a seguinte: quando você tem retas assim, y igual a x mais b, essas aqui são todas retas assim, né? Assim, ou às vezes passando pela origem e tal, né? Retas. Todas essas retas, pode ser até uma reta paralela ao eixo x. Todas essas retas são dessa forma. Só existe um tipo de reta no plano que não é dessa forma. Qual é? Não, não, reta. Não, reta. O módulo, ele é uma coisa assim, e aqui ele faz assim, né? Aí não é reta, é um segmento assim e outro assado. Reta, cada segmento desse aqui entende que ele se estende infinitamente. Qual que é o único tipo de reta que não é desse jeito aqui? A reta constante sumara pode ser essa, né? E pode ser o quê? Pode ser uma reta vertical, né? A horizontal é uma constante. A gente vai ver que a vertical também é uma constante. A diferença é que a vertical a gente não consegue escrevê-la assim. A vertical a gente não consegue escrever ela como sendo y de x igual a alguma coisa. Quer ver? Aí naturalmente você vai dizer assim, quero, né? Calma lá. Ela é zero, mas vamos ver onde que ela é zero, né? Vamos considerar essa reta aqui no plano coordenado, certo? Vamos supor que esse ponto x aqui sobre o eixo x seja, sei lá, 2. Então, exato deles, o x dela não varia. Ela não é desse jeito. Então, esse ponto aqui dela vai ser 2, sei lá, 5, né? Esse aqui vai ser 2, sei lá, 3. Esse aqui vai ser 2 menos 2 e assim sucessivamente, né? A reta vertical é aquela que o x não varia.
Então, é por isso que a gente não consegue escrever isso assim, né? Porque quando a gente escreve assim, nós estamos dizendo o x é uma variável. Só que isso aqui no x não varia, então isso aqui não é gráfico de função. Isso aqui não é gráfico de função y de x. Tá? Isso aqui não é possível de ser escrito assim. Não é possível ser escrito assim. E como eu escrevo isso assim, então? Como eu escrevo isso? Eu sei que a primeira coordenada x tem que ser 2 e a segunda coordenada y pode ser qualquer coisa. Então, essa é a reta x igual a 2. Pronto. Estão ouvindo isso, né? Ele começa a chorar quando ele sabe que ele sabe que já deu a hora da aula. Então, eu vou acabar. Deixa eu só terminar isso aqui. Essa é a equação de uma reta vertical. X igual a 2 é a mesma coisa do que x menos 2 é igual a zero. Não é verdade? O sinal é ótimo, né? X igual a 2 é a mesma coisa disso. Ótimo. Que é uma equação desse tipo, né? AX mais BY mais C igual a zero. Só que aqui nós vamos ter A igual a 1, B igual a zero e C igual a menos 2. Concorda? Pois é. Então, esse tipo de escritura, equação geral da reta, me permite representar retas que daquele outro jeito eu não consigo. Qual que é o outro jeito? Y menos y0 igual a m x menos x0. Porque essas retas são aquelas que não são paralelas ao eixo y. Né? Essa. Se for paralela ao eixo y, então ela não se escreve assim, porque ela vai ser 0y vezes alguma coisa, mas eu consigo usar a equação da reta geral para representá-la. Vou tentar. Hoje não. Hoje eu estou muito desarrumado para aparecer na câmera. Então, nesse alto astral, eu vou fazer o seguinte. Primeiro eu pergunto se está claro essa questão de equação geral de reta. Aquela horizontal qual? Sumara. Assim, quer dizer, essas horizontais aqui, né, você consegue representá-las como sendo y igual a, sei lá, 3. Vamos supor que essa aqui seja a altura 3. Né? Por quê? Porque todos esses pontos aqui, eles vão ser algum x e 3. Né? Essas aqui você consegue representar por ioiô, m, xoxô. Né? Y menos y0 igual a m, x menos x0. Qual que vai ser o m? Zero. Né? Porque é constante, a derivada disso aqui vai ser sempre zero, você pode entender assim. Mas,
Se se tratar de uma reta assim, vertical, paralela ao eixo Y, então isso aqui já furou.